Sejam bem-vindos ao nosso módulo Espiritualidade em João. O nosso texto de hoje é João, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 40. O texto começa da seguinte forma: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João começa o capítulo com a mesma expressão que ele começou o capítulo de número 5. Como já vimos no capítulo 5, essa expressão, depois destas coisas, não é uma expressão que define o tempo de maneira exata. Verso número 2, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João destaca o interesse dessa numerosa multidão. Eles estão seguindo a Jesus para se beneficiar dos seus poderes e não necessariamente porque queriam ouvir e obedecer os seus ensinamentos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. O termo monte se refere a uma região montanhosa ou pode também ser aplicado simplesmente a uma elevação. Jesus sentou-se com os seus discípulos, muito provavelmente pretendendo aqui ficar a sós com eles, mas o verso 5 vai nos mostrar que então ele percebe se aproximando uma multidão. O verso de número 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João faz referência ao fato de que se aproximava a Páscoa. O objetivo de João, ao fazer menção da Páscoa, não é simplesmente situar o leitor no tempo, mas principalmente estabelecer algumas conexões teológicas sobre o que será dito e o significado da Páscoa para o povo judeu. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ao avistar uma grande multidão vindo ao seu encontro, Jesus se direciona a Filipe e lhe pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O verso de número 6 vai deixar claro qual era a intenção de Jesus ao fazer essa pergunta a Filipe. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. João deixa claro que Jesus não estava perplexo, confuso, sem saber o que fazer. Muito pelo contrário. Assim como em outras situações em que ele havia aproveitado aqueles momentos para ensinar algo aos discípulos, aqui também João destaca que essa situação, que esse problema foi também Jesus utilizou aquela ocasião como uma oportunidade para testar a Filipe. Verso de número 7, perceba como Filipe reage ao teste. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe fracassou em entender a identidade de Jesus e de saber que ele poderia facilmente resolver aquela situação. Ele, portanto, entende a questão simplesmente no âmbito natural. Você vai perceber ao longo do nosso texto que, assim como a multidão, em muitos momentos os discípulos também fracassaram em entender os ensinamentos acerca de Jesus. A resposta de Filipe é: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um denário era o pagamento de um dia de um trabalhador comum. 200 denários representava 8 meses de salário. Ou seja, mesmo tendo um valor considerável de 8 meses de trabalho, ainda assim esse valor daria somente para o básico, ou seja, para cada um receber o seu pedaço de pão. Não daria para fornecer uma refeição para alimentar de maneira adequada a multidão. Verso número 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto
que é para tanta gente? Diante da necessidade da multidão, André percebe um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A palavra grega aqui traduzida para rapaz pode se referir a um homem jovem ou pode se referir também a um servo, a um escravo jovem. Porém, perceba que André não apresenta o rapaz como se ele fosse uma solução para o problema. Muito pelo contrário. Ele diz, mas isto que é para tanta gente? O ponto que André deseja destacar é que essa pequena refeição não seria suficiente para alimentar toda a multidão. Tanto Felipe quanto André não conseguem ver aquele momento como uma oportunidade para que tanto a multidão quanto eles mesmos tenham uma autorrevelação da pessoa do Filho, como, por exemplo, aconteceu lá em Caná, na Galileia. Verso de número 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Verso número 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Apesar do tamanho da multidão, Jesus pede para que a multidão seja organizada na relva. O texto vai dizer que havia naquele lugar muita relva. João destaca que os homens eram em número de quase 5.000. Ou seja, o número total de pessoas pode muito bem ter ultrapassado 20.000, tendo em vista que não estão sendo contados aqui mulheres e crianças. Perceba que a ordem de Jesus é dada com o objetivo de acomodar as pessoas para uma refeição. Isso reforça aquilo que foi dito no início. Ele bem sabia o que estava para fazer. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. João não dá muitos detalhes de como o milagre aconteceu. Ele simplesmente diz que Jesus tomou os pães e agradeceu. Na parte B do versículo, o milagre já aconteceu, ou seja, já havia pão e peixe suficiente para ser dado a todos de forma abundante. O milagre da multiplicação providenciou comida para todos, muito mais do que os 200 denários poderiam comprar. Isso aqui é muito importante, pois dentro do contexto, João vai comparar Jesus com o pão do céu, que dá vida ao mundo e que excede de longe o maná no deserto. Isso vai ficar muito claro nos versículos 30 até o verso número 33. Porém, perceba como isso é destacado agora nos versos seguintes. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. João chama a atenção que todos que estavam fartos, ao fato de que todos já estavam fartos, e ainda assim foram recolhidos 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Verso número 14, vendo, pois, os homens o sinal que fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ao presenciar o milagre, a multidão chega à conclusão de que Jesus é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Perceba aqui que essa foi uma conclusão semelhante à conclusão inicial da mulher samaritana. Muito provavelmente, o texto deseja fazer referência aqui ao texto de Deuteronômio, capítulo 18, que diz o seguinte, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor,
meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Sem dúvida, a provisão feita por Jesus de tanto pão para tantas pessoas em uma área deserta levou alguns a pensar na função de Moisés na provisão do maná lá no deserto. Perceba que novamente o povo viu o sinal, porém não contemplou a glória do Filho de Deus. Eles compreenderam que Jesus tinha poder para realizar o milagre, mas não entenderam que o sinal apontava para o Filho do Homem como o pão da vida. A conclusão que eles chegam é que Jesus é um profeta, ou o profeta enviado, que seria a semelhança de Moisés. Verso número 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao conhecer a intenção da multidão, Jesus se retira para ficar sozinho. Perceba aqui a conexão entre os versículos anteriores, os versos 14 e 15, com o verso 14 com o versículo de número 15. Após intitular Jesus como profeta, à semelhança de Moisés, agora eles desejam proclamá-lo como rei, ou seja, assim como Moisés havia libertado o povo do Egito por meio de sinais, prodígios, da mesma forma o povo esperava ser conduzido por Jesus. Isso é mais uma evidência de que eles não compreenderam verdadeiramente quem era Jesus, nem muito menos qual era a natureza do reinado que Jesus estava estabelecendo por meio do Evangelho. Verso número 16: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. João introduz a narrativa descrevendo o cenário. Ele diz que isso aconteceu ao descambar o dia, ou seja, já no final do dia. Ele continua dizendo que já se fazia escuro. Além disso, ele diz que o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Todas essas informações serão importantes para o desenvolvimento do enredo. Diante desse cenário, João diz que Jesus ainda não viera ter com eles. Verso número 19: tendo navegado uns 25 e 30 estágios, 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Um estádio grego tem equivalência de mais ou menos 185 metros. Portanto, os discípulos remaram entre 5 a 6 quilômetros. Os discípulos viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e vindo em sua direção. Aproximando-se do barco, eles ficaram, então, possuídos de grande temor. Perceba que, mesmo dentro do cenário que foi estabelecido por João, do mar agitado, com ventos fortes, João descreve Jesus andando sobre as águas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum recurso, mostrando ou fazendo esse contraste entre a situação do mar, a reação dos discípulos, mas aqui uma ação calculada, precisa, da parte do Senhor Jesus Cristo. Essa situação toda do mar justifica aqui ou dá uma base para a reação dos discípulos de terem ficado possuídos de temor.
Verso número 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Jesus, então, para tranquilizar os discípulos, diz: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Uma vez tranquilizados, os discípulos então resolvem recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiu. Verso de número 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. A multidão que foi alimentada do outro lado, segundo o que diz o verso 1, permaneceu lá durante todo esse período que é descrito do verso 16 até o verso de número 24. Em seguida, alguns barcos de Tiberíades foram para onde estava a multidão. Provavelmente aqui do outro lado do lado de Tiberíades, ou seja, do lado leste. Finalmente, a multidão e as pessoas nos barcos decidiram voltar para Cafarnaum, atravessando a parte norte do lago. Os barcos estão chegando de Tiberíades, a principal cidade no lado leste do lago. Considerando que Cafarnaum estava localizada na margem noroeste do lago, Tiberíades ficava vários quilômetros ao sul, quase no ponto médio da costa oeste nessa época. Cafarnaum era onde ficava a residência de Jesus e de sua família. A frase perto do lugar onde comer o pão, que é apresentada no verso de número 23, retoma a narrativa da alimentação, ou seja, lá da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi apresentada no início, do verso 1 ao verso de número 14. Verso de número 25. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Do outro lado do lago refere-se à área dentro ou provavelmente ao redor de Cafarnaum. Ao encontrar Jesus, a multidão pergunta: mestre, quando chegaste aqui? A multidão ainda não entendeu como ele atravessou. Isso vai destacar tanto a ignorância quanto a própria confusão da multidão diante dos fatos ocorridos. Eles se dirigem a ele como rabi, revelando a sua própria confusão e incerteza. Eles o reconhecem como mestre, embora ao mesmo tempo questionem o seu ensino. Eles o clamam como rei, embora entendam muito pouco sobre o seu reino. Verso número 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus não responde à pergunta deles, mas Jesus questiona os motivos deles ao procurá-lo. Observe como Jesus destaca o fracasso da multidão em perceber o objetivo do sinal. Eles não foram convencidos por terem entendido a realidade sobre a pessoa de Jesus e do reino de Deus, que o sinal apontava, mas porque eles tinham presenciado o milagre e se beneficiado dele. Diante da falta de compreensão da multidão sobre o sinal e, consequentemente, sobre a pessoa do Messias, Jesus passa a expor esse significado oculto, apresentando o discurso de Jesus sobre o pão da vida, o que nós teremos agora nos versículos seguintes. Verso de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Jesus faz um contraste entre a comida que perece
e a que subsiste para a vida eterna. Uma comida física, que apesar de ter sido dada milagrosamente, porém é temporária, e uma outra que é espiritual e eterna. Jesus está confrontando aqui as noções da multidão que são puramente materialistas. Eles estão entendendo o reino de Deus, a prioridade acerca do reino de Deus, como algo simplesmente material. Como a mulher junto ao poço, que estava ansiosa para receber o suprimento interminável de água natural, um suprimento que alimentaria a necessidade e que supriria aquela necessidade de ter que ir frequentemente ao poço buscar a água, assim também essas pessoas anseiam por um profeta que realizará milagres e, consequentemente, trará abundância, alimento, para que eles possam ter uma vida farta e tranquila. Ao invés disso, eles deveriam se concentrar em buscar comida que permanece para a vida eterna, é o que Jesus diz. A justificativa que Jesus apresenta é: porque Deus, o meu Pai, confirmou com o seu selo. Ou seja, Deus certificou o Filho como seu próprio agente, autorizando-o como o único que pode dar esse alimento. Deus atestou o Filho. Da mesma forma que alguém que aceita o testemunho do Filho, assim atesta e certifica que Deus é verdadeiro. Aqui, muito provavelmente, Jesus esteja se referindo ao momento do batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Verso número 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Perceba que a multidão não compreende a proibição de Jesus. Diante da proibição, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o questionamento da multidão é: qual é o tipo de trabalho que devemos realizar para alcançar a vida eterna? Ou seja, eles continuam focando simplesmente no aspecto material, algo que eles podem fazer para alcançar, enquanto que Jesus está mostrando que a vida eterna está relacionada àquilo que somente o Filho do Homem pode fazer por nós. Eles questionam o que faremos para realizar as obras de Deus. Verso de número 29, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus corrige a perspectiva da multidão, dizendo o que significa fazer a obra de Deus. Ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus direciona a atenção dos seus ouvintes para a sua própria pessoa. Ele traz um novo conceito do que significa trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Agora, significa crer na sua pessoa como o enviado do próprio Pai. O que Jesus requer não é simplesmente uma mudança de trabalho. Eles não precisam fazer uma obra, realizar algo diferente. Eles não precisam acrescentar novas atitudes, mas principalmente uma resposta de fé e de aceitação daquele que foi enviado pelo próprio Pai. Verso número 30, então, lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Perceba que assim como lá no capítulo 2, em que Jesus entrou no templo, expulsou os que vendiam bois, ovelhas e todos os cambistas que estavam ali naquela área, em que, depois de presenciar tudo isso, os líderes religiosos questionaram a Jesus, dizendo: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Os judeus aqui também estão questionando da mesma forma a Jesus. Nesse momento, eles pedem um sinal para que possam ver e crer em Jesus. Verso número 31.
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Perceba que o assunto que vem sendo tratado até aqui é a relação entre uma comida que perece e uma comida que permanece para a vida eterna. Portanto, eles conectam isso que vem sendo tratado com o evento do maná, onde, de maneira milagrosa, Deus providenciou um pão que matou a fome temporariamente do povo, segundo a percepção do que é apresentado no texto, isso havia acontecido por meio de Moisés. Portanto, o que Jesus fará, o questionamento que eles levantam basicamente é esse: Jesus, o que o Senhor fará para que fique evidente de que o Senhor é superior a Moisés, de que a sua comida deve ser superior à comida de Moisés? Esse é o questionamento que é levantado aqui, em conexão com os textos anteriores. Jesus então responde dizendo o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Perceba que o contraste entre Moisés e meu Pai, se referindo aqui a Deus, e entre o tempo passado deu, se referindo a Moisés, e o tempo presente, se referindo a Deus. Jesus corrige o entendimento da época, mostrando que eles estavam valorizando muito mais a Moisés do que o próprio Deus. Na última oração, quando ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, ao fazer essa distinção entre passado e presente, Jesus está dizendo que eles valorizaram mais a Moisés do que a Deus. Porém, o verdadeiro pão é, em algum sentido, não o maná no deserto, mas o que o Pai lhes dá. Esse argumento vai construir a base para o argumento seguinte, verso de número 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é sinônimo aqui de pão do céu. No Antigo Testamento, o pão de Deus refere-se, às vezes, ao pão da proposição, porém, aqui está se referindo à pessoa do próprio Filho, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João mostra que o verdadeiro pão do céu não é nem o maná, nem muito menos o pão da proposição, que deveria ser dedicado a Deus todos os dias, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Perceba que na parte final do versículo, João expande os destinatários que podem receber esse pão. Agora, não são somente os judeus, mas o mundo. Isso vai ficar claro no verso número 35. Esse pão, ele é dado a todo mundo, e isso por meio da fé na pessoa do Filho. Porém, observe como a multidão novamente fracassa em entender o que Jesus está falando. Então, lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Assim como a mulher junto ao poço responde: Senhor, dá-me dessa água, a multidão pede: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda não conseguem ver uma necessidade mais urgente do que a necessidade do alimento físico. Declarou-lhes, verso número 35, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Diante da incompreensão da multidão, Jesus responde de maneira direta. Jesus declara que ele é o pão da vida, e quem vai até ele precisa crer e, consequentemente, não terá fome nem sede. Assim, a pessoa faminta e sedenta que vem a Jesus tem sua fome satisfeita e sua sede saciada. Isso não significa necessariamente que não haja uma necessidade de contínua dependência dele, de contínua alimentação por parte dele. Significa que não há mais aquele vazio íntimo
que havia por ocasião do encontro inicial com o Senhor Jesus. A expressão "eu sou o pão da vida" é a primeira expressão de 7 afirmações que segue o mesmo padrão, onde você tem essa declaração, o "eu sou", seguido por um predicado. Observe aqui como essas afirmações aparecem ao longo de João. Então, a primeira declaração é "eu sou o pão da vida". As demais, que seguem o mesmo padrão, são as seguintes: "eu sou a luz do mundo". Capítulo 8, verso 12, de novo Jesus nos falou dizendo: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida". A próxima declaração: "Eu sou a porta". Capítulo 10, verso 7, então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas". Próxima declaração: "eu sou o bom pastor". Capítulo 10, verso 11, "eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas". "Eu sou a ressurreição e a vida". Capítulo 11, verso número 25, então Jesus declarou: "eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá". Próxima declaração: "eu sou o caminho, a verdade e a vida". Jesus respondeu: "eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Por fim, "eu sou a videira verdadeira". Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o que cultiva e é o que cuida da vinha, diz o verso capítulo 15, verso número 1. Voltando ao nosso texto, verso número 36, "porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes". Jesus responde à multidão que pediu um sinal, dizendo que eles já tinham o visto, porém não creram. Jesus havia multiplicado os pães, porém ainda assim eles não conseguiram entender a verdadeira identidade de Jesus. Perceba como Jesus justifica a reação de incredulidade da multidão. "Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora". Jesus diz que aqueles que creem nele são aqueles que o Pai lhe dá. A esses, certamente, ele os mantém e os preserva. Jesus associa diretamente o ato de crer como uma ação que começa com o ato do Pai em enviar a pessoa a Jesus. E a atitude de Jesus para com a pessoa, diferentemente do que estava acontecendo naquele momento, que estava sendo uma atitude de rejeição de Jesus por parte da multidão, quando essa pessoa é enviada pelo Pai, quando ela crê, a atitude de Jesus é uma atitude de aceitação. E essa pessoa, então, tem a palavra ou a segurança de que ela estará plenamente sendo guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Verso de número 38, "porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou". A razão pela qual Jesus certamente receberá aqueles que o Pai traz para ele é que ele está comprometido com a vontade de seu Pai e não com a sua. Ele diz: "porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou". Jesus destaca que a segurança do crente repousa, então, na sua fidelidade e submissão à pessoa do Pai. A vontade do Pai é bem mais elaborada agora nos versos de número 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato,
A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que os que foram dados a Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna e sejam ressuscitados no último dia. A repetição das palavras no último dia vai acentuar o caráter celestial e transcendente da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os temas da vida eterna, bem como ressuscitar, vão dar continuidade àquilo que já foi introduzido nos versos 33, 35, quando o texto fala sobre vida que seria dado por meio de Cristo. Isso vai ressaltar a permanência da vida que é disponibilizada por meio da pessoa de Cristo, fazendo aí um contraste entre a vida ou aquilo que é fornecido por meio do maná, por meio do alimento físico. Precisamente porque o futuro dos crentes ressuscitados por Jesus é uma certeza, pode-se dizer que eles já têm aqui a vida eterna, e isso começa agora. Porque Deus tem nos assegurado, por meio de Cristo, a ressurreição. Jesus vai declarar isso, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso nos dá a convicção de que nós já estamos desfrutando de vida eterna aqui e agora. O nosso texto termina aqui. Na verdade, essa é a segunda parte. Na nossa próxima aula, teremos a conclusão desse texto. Como o texto é muito longo, decidimos dividir em sessões menores para que fique mais fácil de ser entendido a explicação do texto. Que Deus nos abençoe. Você pode acompanhar a explicação e depois, então, identificar a estrutura do texto e também elaborar as verdades que o texto deseja ensinar. Que Deus abençoe a todos.